Seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso completo de contabilidade, do zero ao extremo avançado. É isso mesmo. Aqui a gente vai passar do comecinho ali, da base, desde quando você começou lá na graduação até o mais avançado possível que a gente pode chegar com os livros de contabilidade. Então você vai ver aqui, basicamente, todo o seu conteúdo da sua graduação. E para facilitar o seu trabalho, o nosso trabalho aqui embaixo está marcado, né, o tempo de cada aula. Então, cada assunto tem seu tempozinho certinho ali. Então, basicamente, é só você estar com dúvida em determinado assunto, vai direto lá, né? É interessante que você siga todo o curso, siga toda a sequência, porque é bem completo. Está na sua faculdade e não está entendendo nada do que o seu professor está falando, então assiste por aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender tudo o que você precisa para passar na sua graduação, para passar no exame de suficiência e para passar no seu concurso público. Lembrando que eu deixei todo o material dessa aula no primeiro comentário fixado para que você possa baixar e estudar, né, sozinho, depois imprimir e tudo mais, tá bom? E antes de mais nada, quem sou eu? Eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. E eu decidi trazer esse curso completo de contabilidade do zero ao extremo avançado porque eu só vejo picotes, pontos perdidos de aulas no YouTube. Então, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar aqui um curso inteiro de contabilidade. Então, vamos ver o que é que dá. E o nosso fiel escudeiro que nós temos aqui, nossa ferramenta de trabalho, o nosso iPad, o nosso quadro negro, onde nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, meus amigos, pega aí caneta e papel e calculadora HP12C e vamos aqui entrar no mundo fantástico da contabilidade. Esquece tudo que você viu na faculdade ou que você acha que viu, porque aqui é onde você vai aprender de verdade. Vamos lá para a tela do nosso iPad. Eu vou ficar indo e voltando, certo? Eu vou ficar trocando câmeras para ficar um pouco mais dinâmico, mas a nossa aula vai se concentrar aqui na minha voz e na tela do iPad. Ficou com dúvida? Para, volta, deixa comentário, eu sempre respondo ali, sempre busco responder os comentários. Então vamos lá começar o nosso show. E como sempre no início, o nosso material aqui, nossa excelentíssima escola de contabilidade para concursos e exame de suficiência, CFC Academy. Caso você tenha interesse em adquirir alguns dos nossos produtos, cara, nós temos cursos aqui para todas as áreas da contabilidade. Então, mira o seu QR Code aqui, né, que ele vai te levar para o link para você conhecer todos os nossos produtos. Vamos lá. Assunto de hoje, meu querido, o que é que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos tratar sobre a introdução à contabilidade. Eu falei que ia ser do zero. Vamos lá. O que é que nós vamos tratar aqui? O que é que é de importante e que você precisa levar dessa aula para a sua prova do exame de suficiência, concurso público ou simplesmente para a sua graduação? Primeira coisa, vamos tratar aqui sobre aspectos iniciais da contabilidade. Também vamos tratar sobre os usuários da contabilidade. Outro ponto que você lembra aí na sua graduação, sobre a definição, campo de aplicação e forma de atuação da contabilidade. Além disso, objeto, função e objetivo final da contabilidade. Técnicas contábeis. E é isso. Esse daqui vai ser o nosso cronograma dessa aula de hoje, né? Vamos seguindo aqui. Primeira coisa que nós precisamos saber, eu sempre gosto de trazer o que é contabilidade, né? Os aspectos, deixa eu copiar aqui, os aspectos iniciais da contabilidade. Primeira coisa que eu gosto de falar é sobre o que é contabilidade. Pessoal, o que é contabilidade? Existe, pessoal, muito conceito teórico sobre o que é contabilidade. Eu gosto do meu próprio conceito, certo? Nós vamos ver, claro, o conceito teórico, o conceito dos livros, mas fica com esse meu conceito aí. Contabilidade nada mais é do que registrar e contar a história financeira de uma empresa. Por exemplo, você, na pessoa física, você tem sua história financeira, né? Você começou ali sua conta bancária do zero, ou pelo menos eu acredito que seja do zero. E você foi trabalhando, foi estagiando, foi ganhando dinheiro. E você começou a montar seu patrimônio, né? Você juntou um dinheirinho ali, comprou um telefone, né? Depois comprou uma moto, depois arrumou um emprego melhor, ganhou mais dinheiro, comprou um carro, uma casa. Então perceba
que à medida que você vai evoluindo, você vai ganhando dinheiro, você vai montando o seu patrimônio. Então a contabilidade, ela busca mostrar exatamente essa história. Como é que foi que o patrimônio do Felipe, ele foi formado? De que forma? De onde veio o dinheiro? O que é que o Felipe faz para ter esse dinheiro? Então a contabilidade tem essa função. Lembrando que esse é o meu conceito e é o que eu gosto de passar para os alunos. Contabilidade nada mais é do que contar a história de uma entidade, de uma empresa, de um órgão público. É basicamente isso. O conceito teórico é um pouco parecido, mas eu prefiro o meu próprio conceito. Vocês comentam aí qual que vocês gostam mais. Então, leve em conta esse conceito. Contabilidade é contar histórias. Contar a história de uma entidade e de uma empresa. Só isso. Vamos lá, contabilidade, contar a história financeira. Pronto. Esse é o meu conceito. É o conceito mais legal que eu gosto e que eu gosto de passar para vocês também, né? Beleza. Dentro do nosso curso, nós temos um ponto bem importante, que são os usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade. O que é um usuário? Bom, usuário é a pessoa que usa, né? Então, seria o quê? A pessoa que usa essa história que foi contada. Dentro dos livros, na parte teórica, os usuários da contabilidade, eles são divididos em usuários internos e usuários externos. E essa relação de usuários internos e externos é com que parâmetro que a gente define se é interno ou se é externo? É com o parâmetro de quem a história é contada. Por exemplo, eu trabalho na empresa CFC Academy. Essa é a minha empresa. O meu funcionário, ele é o quê? Ele é um usuário interno das demonstrações contábeis. Porque ele pega aquela demonstração contábil e vai analisar. Poxa, será que essa empresa do Felipe está faturando bem para poder pagar o meu salário? Então, isso é um usuário interno. E já o usuário externo, ele é alguém de fora da minha entidade. Por exemplo, vamos supor que você que está me assistindo queira investir na minha empresa. Achou legal o meu modo de trabalhar, gostou de tudo. E, poxa, Felipe, eu quero ser seu sócio. Só que eu preciso entender melhor como é que você está faturando, como é que está a sua saúde financeira da sua empresa. Aí ele vai pegar a sua demonstração contábil, que seria um livro que conta a história, né, financeira da sua entidade, e vai analisar. Então, essa pessoa que quer investir na minha empresa, o investidor, ele é um usuário externo, porque ele está do lado de fora da minha empresa. Ele não está dentro, né? Exemplos de usuários internos: funcionários, empregados, um diretor da empresa, o próprio dono, ele pode ser um usuário interno. Já os usuários externos podem ser o quê? O governo, para analisar se o Felipe está pagando os impostos direitinho. Um investidor. Poxa, será que vale a pena investir na empresa do Felipe? Um credor por empréstimo. O que é isso aqui, meu querido? Imagina um banco. Poxa, eu bato na porta do Bradesco. Ó, Bradesco, eu quero um empréstimo. Pô, legal. Me manda as suas demonstrações contábeis para eu saber se você tem capacidade de pagar, né? Capacidade de pagamento. Afinal de contas, o Bradesco não vai emprestar o dinheiro para qualquer um, né? Ele vai emprestar para alguém que possa pagar. Então, esses são exemplos de usuários internos e usuários externos, que são pessoas que estão interessadas na demonstração contábil, na história daquela empresa. Outro ponto que a gente precisa falar sobre, que já vimos, os usuários, sobre os aspectos iniciais da contabilidade, aí agora vem a definição, campo de aplicação e forma de atuação da contabilidade. Vamos copiar isso daqui e trazer para cá. Vamos lá. Agora eu já dei a minha definição. Vamos agora para a definição técnica dos livros. Vamos lá. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativos à administração econômica. Esse é o conceito de contabilidade que a gente vê nos livros, beleza? Eu prefiro o meu, mas esse daqui é o que a gente encontra nos livros e o que você precisa levar para a sua vida profissional. Só que perceba que ele fala aqui sobre funções, né? Função de orientação, de controle e de registro relativo à administração econômica. Quando a gente fala em orientação, quer dizer o quê? Que a contabilidade tem a função de informar o que ocorre no patrimônio da entidade, ok? Beleza. Ou seja, uma função informativa. Já quando a gente fala em controle, a gente fala em monitorar o patrimônio. E quando fala em registro, a gente fala em registrar, em anotar, em contar, registrar, evidenciar, anotar,
contábil. Então perceba que isso daqui casa muito com a minha definição. É porque a contabilidade, ela é a ciência que estuda e pratica o quê? A orientação, ela informa, conta a história, ela monitora o patrimônio e ela registra, evidencia, anota, conta tudo o que aconteceu dentro da entidade. Então, essa é a definição de contabilidade dos livros, mas que casa muito com a minha definição de que é o quê? Que é de contar histórias. Bem legal isso daqui. O próximo tópico que nós vamos encontrar agora, já vimos aqui a definição, é o campo de aplicação da contabilidade. O campo de aplicação da contabilidade é o quê? São as entidades econômico-administrativas. Nos livros, isso daqui é chamado de hacienda. Beleza, Felipe, mas você falou, não disse nada. Então, entidade econômica administrativa é basicamente o seguinte, né? São entidades que reúnem pessoas, patrimônio, ação administrativa e finalidade estabelecida. Traduzindo isso daqui. Bom, uma entidade econômica administrativa é uma reunião de pessoas, de patrimônio com uma finalidade estabelecida e que tem alguma ação administrativa que é exercida. Basicamente, uma entidade econômica administrativa é o quê? Uma empresa, uma ONG, uma OCIP, um órgão público, ou seja, um local onde tem pessoas, patrimônio, uma finalidade e essas pessoas trabalham em prol dessa finalidade. Isso é uma entidade econômica administrativa. Então anota aí o meu conceito. Os meus conceitos são os mais legais. Então anota aí, porque eu tenho certeza que esse daqui você não vai fixar. Agora que eu estou falando, você fixa, certo? Detalhe importante, pessoal. Isso aqui cai em provas? Cai. Acredite se quiser. Mas a gente vai ver algumas questões no futuro sobre isso daqui. Então é importante que você tenha os dois conceitos. O meu para você fixar e o da teoria para você acertar a questão. Porque o que vai cair na prova é o da teoria, tá certo? Então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Mais um tópico finalizado. Vamos agora para a parte de formas de atuação. Pessoal, esse tópico de formas de atuação da contabilidade, esse tópico ele se relaciona muito com a parte do conceito de contabilidade, né? Então, a contabilidade ela vai atuar de que forma? Ela vai atuar captando dados, registrando esses dados, acumulando esses dados em um sistema estruturado, resumindo ou escrevendo esses dados em livros, que são as demonstrações financeiras ou contábeis, e analisando esses dados. É basicamente assim que a contabilidade atua. Ela capta o dado, ela registra, ela escreve e ela analisa. E tem um ponto aqui que ficou faltando, ó, que nessa parte entre o registro e análise tem a verificação das informações. Nesse ponto aqui, antes da pessoa analisar, poxa, bora verificar se esse dado aqui está correto, se isso daqui foi feito da forma correta, esse registro. Isso daqui a gente vai ver mais à frente, é uma técnica contábil chamada auditoria, certo? Mas esse é o fluxo da forma de atuação da contabilidade. Capta dados, registra, acumula os dados, né, em um sistema estruturado, resume e escreve as demonstrações contábeis, audita e analisa. É assim que a contabilidade trabalha. Esse é o ciclo contábil, né? Então, o nome correto basicamente é esse. É o ciclo contábil. Beleza. Então, já vimos aqui outra parte introdutória da nossa aula, né, de contabilidade básica, que é agora já encerramos aqui a forma de atuação da contabilidade. E agora, ó, objeto, função e objetivo final da contabilidade. Vamos lá para esse outro tópico aqui. Até agora, bastante conceito. Pois é, essa parte realmente é bem conceitual, ela é bem pesada. Então é interessante que você veja com calma essa aula, essa parte introdutória, volte quantas vezes for necessário, leia o material que vai estar aqui anexo, esse nosso PowerPoint disponibilizado para você, é só você baixar. Tudo bonitinho lá, tudo ok, mas é muito importante, principalmente para quem está começando a graduação agora, esse tópico introdutório, para você começar a entender como é que funciona a contabilidade. Pra você ter ideia, eu não tive uma aula como essa na graduação. Minhas aulas foram bem bagunçadas, então isso daqui teria me ajudado muito na graduação. Então preste muita atenção que essas aulas são realmente bem importantes, né? Pode parecer bobagem, mas contabilidade é muito conceito. E um conceito liga no outro. E quando você for percebendo esse conceito que você não aprendeu aqui no começo, que eu estou falando agora, ele vai impedir de que você aprenda um conceito mais avançado. Então, é um empilhamento de conhecimento que a gente está vendo aqui.
tá certo? Vamos voltar aqui para nossa aula. Bom, objeto, função e objetivo final da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio, pessoal. É o patrimônio, certo? O patrimônio das entidades. E o que é um objeto? Objeto é a ferramenta de trabalho. É o que a contabilidade vai trabalhar, certo? Então, o objeto é o que vai trabalhar. Então, o que a contabilidade vai trabalhar? Ela vai trabalhar em cima do patrimônio das entidades. Tudo certo? Ok. E pronto, já vimos aqui o objeto. Vamos agora para a finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade é o que, pessoal? A gente já falou aqui algumas vezes. A finalidade é produzir informações fidedignas da real situação de um patrimônio de uma entidade para os usuários. Essa é a finalidade da contabilidade, beleza? E a função, o que é a função da contabilidade? Com relação à função, pessoal, eu preciso fazer uma pausa aqui. Imagina, por exemplo, imagina em uma empresa. Existe a moça do café. A função dela é fazer café, é organizar a copa, é deixar tudo organizado ali para os funcionários na hora do almoço e lá em almoçar. Qual que é a função do segurança? É impedir que pessoas estranhas adentrem a empresa e façam bagunça. Enfim, cada pessoa tem sua função dentro de uma sociedade, dentro de uma organização. A mesma coisa é a contabilidade. Ela tem duas funções básicas. A primeira função é a função administrativa, onde ela tem basicamente controle sobre o patrimônio, e tem a função econômica, que é onde ela apura o resultado, né? Se houve lucro ou prejuízo após um determinado período. Essas são as duas funções que a contabilidade exerce, né, na sociedade, digamos assim. A função de controlar o patrimônio e a função econômica de apurar o resultado. Então, função administrativa e econômica. Aqui, controlar o patrimônio, e aqui, apurar o resultado. Lucro ou prejuízo. Esses foram o objeto da contabilidade, a função da contabilidade e a finalidade da contabilidade. E por último, o que nós temos aqui? Ainda temos as técnicas contábeis. Nós temos aqui as técnicas contábeis. Eu sempre gosto de trazer o conceito de técnicas contábeis como é basicamente o seguinte: são as 4 grandes atividades que a contabilidade realiza. Quais são elas? Quais são essas 4 grandes atividades que a contabilidade realiza? Nós temos a escrituração, nós temos a demonstrações, na verdade, contábeis, temos a auditoria e temos a análise das demonstrações contábeis. Escrituração trata sobre o registro dos fatos. A demonstração contábil, as demonstrações contábeis, trata sobre o quê? A organização da escrituração. Já a auditoria, ela trata sobre a verificação, revisão do trabalho de acordo com as normas. Já isso daqui. E a análise das demonstrações contábeis busca obter informações para tomada de decisão. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Vamos aqui para a gente entender. Primeiro passo, a escrituração. Aí depois, o 2 aqui, as demonstrações contábeis. O 3 aqui, a auditoria. E o 4, a análise. E aqui volta para cá. Basicamente, esse é o ciclo da contabilidade. Um contador, ele registra o fato contábil, depois ele gera aquela demonstração contábil com aquele consolidado de vários fatos contábeis. Depois, um outro contador vai verificar: eita, será que essa demonstração contábil ela foi elaborada, ela foi escrita de acordo com as regras contábeis, com as leis, com as normas? E depois, alguém vai analisar aquela demonstração para verificar informações e tomar alguma decisão. Então perceba o seguinte, um ponto é importante, né? A auditoria, ela vem antes da análise. Por quê? Porque eu tenho que garantir que a minha análise vai ser tomada com uma demonstração contábil que é verdadeira, que seguiu as leis e regras contábeis, que está toda certinha, entendeu? Então, é um ciclo que se completa, que ele fecha. Primeiro você escritura, né? Escreve lá o registro, depois faz a demonstração contábil, verifica se ela está correta, depois você analisa e depois começa um novo período onde você vai ter mais uma escrituração e assim vai indo. É bem interessante esse ciclo contábil, né? Então, as 4 técnicas contábeis são essas: escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis, né? E anote, porque isso cai sim em prova e em concurso público. Tá beleza, meu povo? Essa primeira parte, na parte introdutória sobre contabilidade, ela encerra aqui. Então, nos vemos na próxima aula.